Continuando o nosso programa, hoje nós vamos falar sobre o balão intragástrico. E para tal, quem nos recebe é a doutora Juliana Trazi Rios. Ela que é gastroenterologista, endoscopia e colonoscopia. Tudo bem, doutora Juliana? Tudo bem. Muito obrigada por nos receber aqui na sua clínica para falar sobre o balão no nosso programa. O prazer é meu, vocês são sempre bem-vindos aqui. Doutora, vamos começar explicando ao nosso público. Nós recebemos muitas dúvidas de telespectadores falando a respeito de emagrecimento, dos benefícios do balão. Vamos entender um pouquinho mais? Claro. O que é o balão intragástrico e como que ele funciona? O balão intragástrico é um dispositivo que é realizado através de um procedimento endoscópico. Então, muita gente confunde e acha que é um tipo de cirurgia, mas não. Justamente, ele é um procedimento não invasivo e é colocado através da endoscopia digestiva alta. Durante o exame, a gente coloca o balão, caso o paciente tenha indicação, não tenha nenhuma contraindicação para isso, aí a gente coloca o balão. Nossa, já gostei muito, porque quando a gente fala em cirurgia, já tem aquele medo, a gente já pensa na cicatriz, né, doutora, Sim, que não deixa de ter, na pós, né, dessa cirurgia. Então, não tem cirurgia, é um procedimento, não é um procedimento cirúrgico, então. Exatamente. Ele é colocado como se fosse uma sonda mesmo, através da boca, junto com um aparelho, um endoscópio, né, e a gente vai vendo pela televisão. Então, a gente consegue ver e locar esse balão no estômago. E ele é insuflado através da injeção de uma solução salina, junto com um pouco de corante, que é o azul de metileno. E aí a gente insufla aquele balão de 500 a 700 ml. Bastante, não, doutora? Ele ocupa cerca de 40 a 60% do estômago. Então não tenho como precisar. Quanto? Às vezes o paciente pergunta, quanto que você vai insuflar em mim? Não consigo saber, porque depende do tamanho da câmara gástrica. E isso eu só vou saber no momento que eu fizer a endoscopia do paciente. No procedimento mesmo. No procedimento. Então, a hora que eu estou insuflando, eu sei quanto que ele ocupa, né? Tem o local certinho que ele tem que ficar. E aí eu consigo precisar quando que eu vou parar. Porque agora já insuflou demais, então eu paro por ali. Doutora, quando que há uma correta indicação para fazer a colocação? O paciente ele deve prestar atenção em quê? Quais são os exames, por exemplo, né, que a doutora realiza para saber se esse paciente está apto a fazer a colocação, ou todos podem fazer a colocação dependendo do maior nível aí de peso? As indicações, antigamente a gente indicava para aqueles obesos severos, tá? Então, acima de 40 de IMC, de índice de massa corpórea. Hoje, existe essa indicação também, que é para perda de peso pré-bariátrica, entendeu? Então, esses pacientes obesos mórbidos, eles vêm passar o balão conosco para perder peso, para poder fazer a cirurgia bariátrica. E qual que é a vantagem disso? Primeiro, que ele já vai diminuir peso, então o pós-cirúrgico, tudo, existe menos complicação. E segundo, que ele melhora as comorbidades, que geralmente esses pacientes com IMC acima de 40, eles têm comorbidades. Então, a gente melhora essas comorbidades justamente para ele poder fazer a cirurgia bariátrica, que muitas vezes está contraindicado devido às comorbidades e ao excesso de peso. Então, aí ele passa primeiro o balão para poder fazer a bariátrica. Agora, a principal indicação hoje, isso antigamente, que era esses obesos severos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a maioria que passa é sobrepeso, obesidade grau 1, né? Que a partir do IMC de 27 já pode colocar o balão, tá? Hoje uma pessoa normalmente com acima do peso, né, sobrepeso, ela consegue perder quantos quilos em média 18%? 18% do peso total inicial, tá? E geralmente ela perde nos primeiros 3 meses.
E aí eu vou falar mais na frente, provavelmente você vai me perguntar as diferenças. Existe o balão de 6 e de 1 ano. Uhum. Então, aí tem diferenças entre eles, né? Porque geralmente eles pedem nos primeiros 3 meses, mas o de 1 ano, ele pode ser reajustável. Então, depois a gente pode dar uma insufladinha maior e ele consegue perder um pouquinho mais de peso. Agora, é um trabalho feito em conjunto, né, doutora? Porque muda a mentalidade desse paciente, né? Sim. Para ele se adequar a esse balão, para ele comer menos, para ele ter outras atividades juntas? Sim, é multidisciplinar, é muito importante. Eu friso nas minhas consultas que o balão é um auxiliar. Se não existir toda a ajuda, principalmente do paciente, né, no nutricionista, do psicólogo, do professor de educação física. Então, se não tiver tudo isso, a gente não atinge o resultado esperado, né? E às vezes, aquele paciente colaborativo, eu tinha falado 18%, é uma média, mas eu tenho pacientes que perderam 30%. Então, dependendo da colaboração do paciente, a gente atinge, assim, um resultado magnífico. E é o que nós estávamos até comentando, né, doutora? Porque como o resultado vem logo no início, o paciente se motiva também, né? Claro. Eu acho que isso é um grande ganho também, né? Sim, exatamente. Ele vai perdendo peso logo no início, porque a perda com o balão geralmente é rápida, assim, no primeiro mês ele perde bastante, então ele se motiva, faz exercício físico e cada vez mais disciplinado na dieta, essas coisas, e aí ele consegue um resultado bem bacana. Se olhando no espelho, a autoestima lá em cima, né, doutora? Vai correndo atrás ainda mais, né? Exatamente. Doutora, é um procedimento que é realizado no consultório ou em hospital? Pode ser realizado em clínica, mas tem que ser uma clínica que tenha toda uma infraestrutura para procedimentos avançados, tá? Então não é em qualquer clínica, são poucas clínicas que têm uma infraestrutura para isso, tá? E também é realizado em hospital. Tem algum desconforto, doutora, depois de feito a colocação desse balão, um acompanhamento? Do que o paciente pode esperar, né, seguramente, através da colocação do balão? Não precisa de internação, isso é uma das vantagens. Ele vai ser liberado no mesmo dia, aliás, em poucas horas, em 1, 2 horas, ele já é liberado pós-colocação de balão. E aí, as primeiras 72 horas são piores, tá? A gente estima que aproximadamente 20% dos pacientes tenham bastante sintomas depois no pós-colocação, né? E esses sintomas podem ser tanto náuseas, vômitos, às vezes dor abdominal, só que a gente entra com uma série de medicações para controlar. Ficar confortável com o paciente. Isso. E se ele seguir direitinho a dieta, tudo certinho, porque começa com líquida, depois pastosa e vai progredindo. Ele tende a ter menos sintomas. Geralmente, quem tem mais sintomas, às vezes tentou burlar alguma coisa, tentou tomar um pouquinho mais de água do que deveria. Ele mesmo vai se adaptar ali, né? Vai ver o limite. Exatamente. Doutora, adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada por falar sobre esse assunto aqui no nosso programa. Nós realmente recebemos muitos e-mails sobre esse assunto, né? Era um assunto que a gente já queria ter trago aí desde o ano passado, inclusive, para o nosso público, né? E a doutora que acompanha o seu paciente no dia a dia, que chega aqui o paciente cansado, porque não é só uma questão de estética, né, doutora? A gente sabe que a obesidade é um mal mundial, né? Sim. E depois ver todo esse resultado é muito gratificante para a doutora, né? Ai, com certeza. Nossa, os pacientes ficam realmente muito felizes com o resultado e mais ainda, muitos vêm porque o cirurgião plástico que acaba encaminhando tudo, então ela atinge o peso para poder fazer a cirurgia dela
E aí ela fica mais feliz ainda, né? Fica ainda melhor, né? É. Então, para quem quer se programar, inclusive, que a gente gosta muito de final de ano, tá sempre bem, porque a gente usa mais aquele biquíni, aquele maiô, ou até mesmo tá mais entre, né, a vida social, é um ótimo momento, né, doutora, para se fazer um planejamento, pelo menos, saber mais a respeito e vir fazer uma consulta, entender mais e saber como que funciona. A gente já deu aqui algumas dicas, mas é importante que você Sim. consulte o seu Eu especialista. adoro falar desse assunto, eu estou à disposição para quem quiser tirar qualquer pergunta. Eu vou deixar meu e-mail com você, e aí se quiserem também perguntar qualquer coisa sobre o assunto, eu estou à disposição para responder. Muito obrigada. Obrigada a você. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Para saber mais do trabalho da doutora Juliana Trazi Rios, você pode também acompanhá-la através das redes sociais.